Exclusivo. Roberto Cabrini investiga a ação de criminosos que deixou 2 mortos e 2 feridos no maior aeroporto do Brasil. O alvo era o empresário Vinícius Gritzbach, acusado de dar um golpe milionário em uma das organizações criminosas mais poderosas do país. O jornalista traz trechos inéditos e reveladores da única entrevista concedida por Vinícius, o homem que passou de possível aliado a delator do PCC. A execução do homem que sabia demais. Exclusivo. Uma execução meticulosamente planejada, com armas de guerra, no maior aeroporto do país, por onde passam 42 milhões de passageiros por ano. Não fica desse lado aqui, que nós estamos segurando. Uma ousadia jamais vista na história do Brasil. Mataram um mano aqui no aeroporto agora, mano. Acabaram de matar um mano aqui no aeroporto, mano. Tudo registrado em vários ângulos, sem chances de defesa. Na minha frente aqui, ó, troca de tiro, ó. O cara sacou o fuzil do carro e matou o outro aqui, mano. O alvo, um homem que sabia demais. O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, de 38 anos. Tudo agora é parte da investigação que começa aqui. Aeroporto de Guarulhos, São Paulo. 4 da tarde de uma movimentada sexta-feira. Quem ousaria executar um homem nessas condições? Vinícius desembarca com a namorada. Segue até a área externa, onde é esperado por um de seus seguranças. O homem chega a empurrar uma de suas malas. Assim que atravessa a rua, Vinícius é surpreendido por atiradores que descem de um carro preto e descarregam a arma. Não são armas comuns. São fuzis usados em guerras. Pânico toma conta do lado de fora e do lado de dentro do aeroporto. Os disparos atingem outras 3 pessoas. As marcas do atentado estão por toda parte. Os autores, 4 homens encapuzados, que deixaram o carro preto. Quem apertou o gatilho? Quem mandou matar? Quem tem interesse na sua morte? Pseudos empresários, pessoas que querem me calar. Quem quer te calar? Você vai ver os principais pontos, incluindo trechos inéditos de uma longa conversa que hoje é um dos documentos mais importantes sobre a morte do empresário que chegou a ser apontado como homem de confiança do PCC, para depois ser acusado de trair a organização. A gravação tem 3 horas, 2 minutos e 8 segundos e está repleta de pistas sobre o que aconteceu na sexta-feira. A execução de Vinícius Gritzbach, que estarreceu o Brasil. Em março desse ano, Vinícius assinou um acordo de delação premiada, onde detalha o esquema usado pela organização criminosa, que atua dentro e fora dos presídios, para lavar dinheiro do crime. Muito dinheiro. O acordo aconteceu justamente dias depois do nosso encontro em fevereiro desse ano. Era quando começava a nossa investigação. Sua primeira e única entrevista revelava a encruzilhada em que ele vivia. O sentimento que eu tenho hoje, vocês chegando na minha residência, é o mesmo sentimento que eu tive quando o DHPP entrou aqui, atendendo um pedido de socorro. Qual é o peso de ser acusado de ser mandante de um duplo homicídio? Muitos momentos, policiais falavam que eu estava indo contra um sistema. É pesado. E hoje eu consigo entender um pouco desse sistema. Foram muitas as tratativas até ele aceitar quebrar o silêncio. Você chegou a comprar imóveis para traficantes? Eu intermediei a venda de alguns imóveis
para clientes que batiam à minha porta. E na questão das vendas, das intermediações, eu cometi alguma coisa errada que eu venho a pagar. O que você quer dizer com isso? O que você pode ter feito errado? Alguma intermediação, De forma ilícita? sim. De que forma? Praxe de mercado, uma venda um valor e a escritura de outro valor. O empresário também denuncia o possível envolvimento de policiais civis de São Paulo em crimes de extorsão. Quem se corrompeu? O delegado do caso, o chefe dos investigadores, os tiras, tenho áudios, tenho mensagens. Você tem consciência da gravidade dessa acusação? Sim. Esse era o ambiente da conversa. Encontramos um homem cercado pelo luxuoso império de origem questionável que construiu. Em quanto você estima a sua fortuna hoje, Vinícius? Na casa de 18 milhões de reais, 19 milhões de reais de patrimônio. E também pelo medo dos inimigos que criou. Desse império que você construiu, que porcentagem vem do crime organizado? Fica um pouco aberto isso, né, Cabrini? Porque nunca me foi aberto que eram criminosos. Sempre se passaram por empresários. Vinícius Gritzbach sabia que seria questionado sobre seu envolvimento com o PCC. A origem de sua fortuna. 6 milhões em apenas um ano? Sim. Não é muita evolução? Eu acredito que na pandemia muita gente ganhou dinheiro. Na pandemia eu trabalhei dia e noite. Nos últimos anos, 9 integrantes do PCC foram mortos. Pelo menos 4 deles tinham ligação com Vinícius Gritzbach. Na lista estão Anselmo Santa Fausta, o cara preta, e seu motorista. Vinícius é acusado de encomendar um duplo homicídio. O Anselmo estava te incomodando. Ele era um entrave para você? Em nenhum momento o Anselmo me incomodou, Cabrini. Que movimentações exatamente você fazia para ele? A minha atribuição era intermediar a venda e compra e venda de imóveis. Ele te procurou e disse exatamente o que para você? Que ele queria investir. Que quantia? E ele fez uma compra de 12 milhões de reais. E por que você tinha relações tão amistosas com alguém que apontaram como um narcotraficante poderoso? Eu não tinha essas informações e eu tratava todos os clientes igualmente. Mas você estava diante de um narcotraficante? Aí eu A quem você abraça, as imagens mostram tenho isso? poder de investigativo. Puxo as certidões, faço o meu devido compliance. Por que você o abraça? Não tinha animosidade, não tinha problema nenhum, não tinha descontentamento, não tinha cobrança alguma. Nunca passou pela sua cabeça que um dia a sua proximidade com pessoas ligadas ao crime organizado poderia acabar muito mal? Cabrini, eu acho que a partir do momento que é uma coisa que é aberta, eu acho que a pessoa tem esse pensamento. Mas enquanto não é uma questão aberta, nunca passou. Eu vou te perguntar objetivamente, olhando nos meus olhos. Você mandou matar a cara preta e sem sangue? Eu não mandei matar ninguém, eu não tive participação nenhuma. Encontra um homem educado, de boa aparência. E também sob intensa pressão. Formado em administração de empresas e engenharia civil. Vinícius usava uma tornozeleira eletrônica e era protegido 24 horas por seus seguranças. Ele sabia muito bem que era um homem marcado para morrer. Revela ter escapado de 2 emboscadas. Um tribunal do crime. Como tudo aconteceu? Uma pessoa me ligou, marcando uma reunião para ir no advogado para resolver a questão do espólio. Eu fui, começam a chegar pessoas. Que pessoas? Chega Rafael Maeda, Danilo Lima de Oliveira, Tripa. Chega Didi, chega Cláudio, chega o Mole, chega a Branquinha, chega... Tinham diversas pessoas, Cabrini. Você conhecia essas pessoas? Sim. Que tipo de relação você tinha com elas? Comercial, se apresentavam como empresários. Eu te vejo tremendo. Por quê? A partir do momento que esse Danilo, que se apresentava como empresário de jogadores, e ele calça a luva cirúrgica e faz ameaças, dizendo que vai me matar,
É ruim esse sentimento. O inquérito do sequestro foi arquivado rapidamente na época, mas sofreu uma reviravolta há 1 mês e meio. Uma investigação da Polícia Federal descobriu que 2 policiais civis de São Paulo estavam envolvidos em um esquema de cobrança de propina para proteger traficantes. Os 2 policiais civis são os mesmos que supostamente teriam sequestrado Vinícius. Nesse depoimento que tivemos acesso de forma exclusiva, o empresário conta ao delegado que foi convidado a prestar esclarecimentos por 2 policiais civis com um amigo deles que seria do crime organizado. Perguntado sobre os nomes dos policiais, ele responde: Valdemir e Pinheiro. Valdemir, na verdade, é o agente Valdemir Paulo de Almeida. Pinheiro é o investigador Valmir Pinheiro. Os 2 policiais foram presos. Eles são investigados por corrupção passiva e associação à organização criminosa. O empresário também delata outro episódio: um atentado dentro da sua própria casa. Esse vidro aqui quebrou e aí a bala parou aqui, ó. Você não chegou a ser ferido? Só no ombro, mas superficialmente. Eu acredito que com a perícia não tem como não chegar às pessoas do atentado. Se eu tivesse morrido, não ia chegar a pessoa que me matou? Por que não há esse empenho nas investigações? Por que não há um desfecho quando eu vou lá e eu falo que eu fui sequestrado, que eu sofri um atentado? Será que mais pessoas passam por essa injustiça que eu estou passando? Vinícius, por que desde a morte do Sem Sangue e do Cara Preta, mortes às quais você é acusado de ter sido o mandante, as pessoas relacionadas a esse caso não param de serem assassinadas? Talvez por desacertos e falcatruas entre eles mesmo? Você está mostrando uma prova de que tentaram te assassinar também. Sim. Seria nessa sequência? E eu te falo, um covarde. Pessoas que teriam interesse no seu silêncio. Sim, é nítido. Na longa entrevista, ele faz revelações da sua complicada relação com a organização criminosa que nasceu nos presídios. Para a polícia, você é o cara que lavava o dinheiro, que se apropriou de parte desse dinheiro, enriqueceu ilicitamente e, ao ser cobrado, mandou matar quem te cobrava. Aonde está esse dinheiro? Onde está esse dinheiro? Em nenhum momento. Não está aqui, por exemplo, nesse ambiente? Aqui tudo tem origem. Eu posso te afirmar e te comprovar. Uma testemunha que foi denominada como testemunha alfa. Essa testemunha afirma que você mantinha negócios com o Anselmo, que você atuava no mercado de criptomoedas. Ele afirma que me entregou 180 milhões. Eu acho que... Aí que eu queria chegar. Mais uma vez muda o valor. Você não pagou aos que apertaram o gatilho, aos que mataram de fato o Anselmo e o Antônio 300 mil reais? Não, não é da minha índole. Por que eu devo acreditar em você e não nessa testemunha? Aí que vem, eu acho que tinha que ter tido investigações sérias para chegar no real mandante. Infelizmente, um departamento sério, em determinado momento, se deixou corromper. Em um momento crucial, ele se levanta e me apresenta um áudio inédito. Gostaria que você descrevesse com exatidão o que você está me apresentando. Eu estou te apresentando o áudio do delegado do caso me ligando. Nome dele? Fábio Baena. Na audiência, eu já falei, se precisar de mim, a gente vai conversar com o advogado, eu te ajudo lá, tá tranquilo. Tá bom, mas doutor, não tem audiência. Eles perguntaram se tem audiência marcada, alguma coisa, não tem nada marcado. Aí agora aqui o chefe dos investigadores, que ele disse que não vai acontecer nada na corregedoria porque a tia dele é a atual corregedora. O que está se passando exatamente nessas conversas? Eles ligam dizendo estarem arrependidos pelo que aconteceu e que iriam me ajudar. Causa estranheza, né? A pessoa prende uma pessoa e depois querer ajudá-la. Qual a sua explicação? Arrependimento, injustiça. Mas você fez uma afirmação grave de corrupção.
Como é que você prova a corrupção? Da mesma forma que se eu cometi algum crime, eu quero ser julgado, processado, eu também quero que se eles cometeram algum crime, que eles venham a pagar por isso. Por que a polícia não investiga a evolução patrimonial deles? Como que um policial pode ter helicóptero? Como que ele vai trabalhar de carro blindado? Como que ele faz viagens? Por que a polícia não investiga? É o sistema? Procuramos o delegado Fábio Baena, que aparece na gravação apresentada por Vinícius. Em nota, o delegado afirma que toda a investigação foi feita com base na lei, contraditório e ampla defesa. Não há nenhum arrependimento nas ações de investigação. Nos últimos 6 meses, Vinícius Gritzbach faz várias delações ao Ministério Público. A última foi 15 dias antes de sua morte. Essa ele não chegou a assinar. Você teme ser assassinado? Eu temo minha vida, mas eu temo que a verdade também... Eu quero que a verdade venha à tona. Qual é a verdade? Que a polícia investigue e encontre os reais mandantes, a pessoa que matou. Porque um homem que sabia dos riscos que corria se viu tão exposto antes de ser morto? O trabalho dessa investigação agora é juntar peças de um quebra-cabeça que parece longe de se encaixar. Apuramos que a segurança particular do empresário era feita por 4 policiais militares. Eles ficaram responsáveis por buscar Vinícius e a namorada no aeroporto. Mas o carro teria apresentado falhas mecânicas no caminho. Parte de uma ação também? Tivemos acesso aos depoimentos de policiais militares que buscariam Vinícius no aeroporto. Na sexta-feira, 4 PMs deixaram o apartamento de Vinícius em 2 veículos blindados. Em um dos carros estavam 2 policiais. No outro, mais 2 agentes, o filho e o sobrinho do empresário. Veja agora o que eles dizem. Paramos em um posto de combustíveis por volta das 3 da tarde. Um dos meus colegas recebeu uma ligação para informar que Vinícius havia chegado. O veículo que eu estava não dava partida. Permaneci no posto junto com outros 2 companheiros. Apenas um PM seguiu até o aeroporto em outro veículo. Segui para o aeroporto de Guarulhos com o filho e o sobrinho de Vinícius. Ao chegar na fila do desembarque do Terminal 2, ouvi disparos e armas de fogo. Desci o veículo e vi um corpo caído no chão. Pedi reforço aos policiais que estavam no posto de combustíveis. Os 4 policiais já entregaram seus celulares para a polícia. A divisão de homicídios investiga a possível facilitação dos agentes de segurança. Vinícius desembarcava em Maceió, onde teria ido cobrar uma dívida. As investigações apontam que em uma das malas ele transportava joias avaliadas em R$1 milhão. Um dos feridos, o motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novaes, não resistiu. Ele foi atingido por um tiro de fuzil nas costas. O carro principal usado no crime foi abandonado em uma comunidade vizinha, ainda com cápsulas de fuzil e um colete à prova de balas. A Polícia Civil localizou também um fuzil e uma pistola. As 2 armas são apontadas como sendo aquelas utilizadas no crime. Procuramos o advogado Ivelson Saloto, que representou Vinícius durante quase todo o processo. Ele foi contra a delação premiada e é direto sobre a autoria do assassinato. E agora a polícia, cabe a ela realmente levantar quem são os algozes, que um pouquinho de esforço se chegam lá, né? Não é nada difícil se chegar. A polícia tem muitas informações, só não chegará se não quiser. Em relação às denúncias feitas por Vinícius, envolvendo policiais civis e militares, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que apura a atuação de seus agentes no caso mencionado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se pronunciou em uma rede social.
Todas as circunstâncias serão rigorosamente investigadas e todos os responsáveis severamente punidos. A Polícia Federal também vai investigar o assassinato. Não há dúvidas de que os que ordenaram a morte de Vinícius e os que a executaram tinham informações privilegiadas, acessos sofisticados e recursos ilimitados. Sabiam que haveriam reações e efeitos colaterais, mas ainda assim concluíram que valia a pena eliminar o alvo. Não faltavam personagens, ocultos ou não, interessados em silenciar Vinícius Gritzbach. Para o incômodo de muitos, sua voz continua ecoando mesmo depois de sua morte. Um capítulo que fica para a história do país como o da execução do homem que sabia demais.